Querido irmão, querida irmã, nesse domingo de julho celebramos o 16º domingo do tempo comum. Que perseveremos hoje sempre vigilantes na observância dos mandamentos de Deus. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, vemos Jesus sendo recebido na casa das irmãs Marta e Maria. Enquanto Marta se preocupa com os diversos afazeres que lhe envolvem, Maria escolhe o que há de melhor. Ela se atenta às palavras do Senhor, não se agitando com as exigências ao seu redor, mas sim se voltando à única coisa necessária. Se você deseja ouvir a palavra de Cristo, escute a seguir a homilia dominical, realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a paz de Cristo a um coração agitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a primeira leitura e o evangelho da missa de hoje nos falam de pessoas que foram visitadas por Deus. Mas parece que a grande lição que a Bíblia quer ensinar para a gente hoje é como a gente responde às visitas que Deus faz à nossa vida. Como é que a gente reage à presença de Deus? Me parece que essa é a grande questão, é a grande lição que o Espírito Santo deseja trabalhar no coração da gente hoje. Quando Deus entra na minha vida, quando Deus, por meio de alguém, chega à minha vida, quando o Senhor quer me ensinar e falar algo no meu interior, como eu respondo a tudo isso? Me parece que o Evangelho, que já é nosso bem bastante conhecido, é nosso amigo já de muito tempo, ele nos ajuda muito a entender um pouquinho isso melhor. Acho que você conhece bem. Jesus um dia visitou um povoado chamado Meier e entrou na casa de uma moça chamada Marta, cuja irmã se chamava Maria. Esses nomes podiam ser 1000 outros, viu? Muitos outros. Jesus possivelmente estava indo a Jerusalém, e a casa de Marta e Maria era muito pertinho de Jerusalém, e Jesus passou por lá. Jesus vivia numa outra região, na Galileia, e ter Jesus em casa, ali pertinho, na Judéia, era um grande presente. Marta e Maria tiveram um presentão. Jesus chegou. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Maria vai com Jesus para a sala da casa e se assenta aos pés dele. Essa era a maneira como naquele tempo os discípulos, os alunos,
ficavam junto do seu professor, do seu mestre, sentavam aos pés, no chão. Maria sentou-se aos pés de Jesus para que ele pudesse conversar. E Maria sabia que toda vez que Jesus conversava, a conversa era um grande ensinamento. Por isso ela sentou-se como um discípulo, no chão. O que ele dissesse valeria muito a pena ser ouvido. Enquanto isso, o evangelista São Lucas diz só assim: enquanto isso, Marta estava ocupada com muitos afazeres. A maneira como São Lucas escreve isso me dá a impressão que Marta estava sempre ocupada com muitos afazeres. Não é que ela estivesse ocupada porque naquele dia especialmente Jesus estava ali. Não, possivelmente ela teve só que bater um bolo de chocolate, colocar no forno e para dar para Jesus na hora do lanche. Mas era uma coisa própria dela. Ela estava sempre ocupada com muitos afazeres. E por isso não fez como Maria, mas continuou envolvida com a sua agitação. Marta era dona da casa e ela tinha vestido a camisa. Se eu parar, essa casa desmorona. Se eu parar, nada funciona aqui, não posso parar. E ela continua. Bom, o negócio é que Marta vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e cada vez que ela passa pela sala, Maria está sentada aos pés de Jesus, Jesus falando, e Marta começa a ficar incomodada com aquilo. Sabe, ela não está de boa com o que ela está fazendo. Ela não está satisfeita por estar cuidando da casa e talvez até cuidando de Jesus naquele momento. Ela está sobrecarregada. E uma pessoa sobrecarregada, em algum momento, transborda. E é o que acontece com Marta. Depois de passar 1, 2, 3 vezes na sala, ela vai até lá e diz: Jesus, você não se importa que eu esteja com todo o trabalho da casa? Manda minha irmã entrar para me ajudar. Jesus percebe que Marta precisa de uma ajuda para dar uma paradinha. Ela não precisa de uma ajuda para resolver as suas tarefas. Eu vou me arriscar a dizer que, mesmo que Maria fosse lá para dentro e ajudasse, ia continuar tendo coisa para fazer. Porque Marta, eu acho que era desse tipo de pessoa que não consegue parar, sempre tem uma coisa a mais para fazer. Jesus percebe que ela precisa de ajuda, não para lidar com as tarefas da casa, mas para conseguir parar um pouquinho e se situar. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Jesus, então, puxa o freio de Marta. Marta, Marta, né? Pega leve, Marta. Você anda preocupada e agitada por muitas coisas, e você está esquecendo que tem uma coisa só, que não pode faltar. Maria escolheu o melhor, e o que ela escolheu, ninguém tira dela. Engraçado, quando Jesus diz Maria escolheu o melhor, a impressão que me dá é que Jesus está dizendo para Marta: e você escolheu viver assim. A essa altura do campeonato, eu tenho certeza que há centenas de fãs de Marta aqui, dizendo: Marta, eu te entendo, Marta, é assim, eu sei que é isso mesmo. Não tem nada de errado com a Marta, não. Gente, olha só, Jesus não está brigando com uma pessoa porque ela é prestativa. Jesus não está corrigindo uma pessoa porque ela tem um temperamento mais agitado. Nada disso é o problema. Jesus está preocupado com uma pessoa que ele está vendo se esvaziar, ao ponto de daqui a pouco não ter nada dentro para oferecer. Jesus sabe que quando chega essa hora, a angústia toma conta do vazio. E ele não quer que Marta esteja assim. Sabe, no fundo, os fãs de Marta
ficam nervosos com esse evangelho, porque todo mundo está vendo que Marta é uma pessoa legal. Ela está se virando nos 30, que nem a gente, tantas vezes. Só que pessoas legais também têm que tomar cuidado com as suas atitudes. Porque a gente pode abraçar atitudes, comportamentos que em algum momento vão fazer mal para a gente. E aí eu volto ao que Jesus falou. Maria escolheu, nesse momento, parar. Jesus está aqui. Antes de qualquer outra coisa, a gente precisa dar atenção à presença dele. Marta, me parece que escolheu continuar sendo arrastada pela agitação. As duas fizeram, cada uma, a sua escolha. E eu acho que Jesus estava, de alguma maneira, cutucando cada um de nós que estamos ouvindo essa passagem, porque ele está perguntando para a gente, e a sua escolha? Qual tem sido? Qual vai ser? A gente faz muitas escolhas todo dia, né? Talvez você esteja pensando agora, eu passo na padaria para comprar aquele frango, ou eu faço alguma coisa em casa, né? Um dia você escolheu entre casar e comprar uma bicicleta, casou, está com saudade das bicicletas, né? Enfim, mas a gente vive fazendo escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Aliás, a nossa vida é feita ao ritmo das nossas escolhas. Só que essa escolha que Jesus está alertando a gente hoje é muito profunda. E no fundo, a gente faz essa escolha em todas as outras. Você escolhe guardar o seu coração em Deus, ou você escolhe se jogar de cabeça na agitação e ser engolido por ela. Essa escolha, a gente faz ela em todas as outras. Em todas as outras coisas que eu escolho, eu estou escolhendo entre permanecer sintonizado com Deus ou me perder dele, me jogando em fantasias, em ilusões, em correrias, fugindo de Deus, fugindo de mim. No fundo, essa escolha a gente faz todo o tempo. Maria escolheu, Marta também escolheu. Ainda que os fãs de Marta digam, não, ela não escolheu, não, ela foi sendo levada por aquilo. Pois é, vou dizer a mesma coisa de outra maneira. Ela se deixou levar por tudo aquilo. Quando a gente costuma se defender pelo fato de não estar arrumando algumas coisas na nossa vida, dizendo que eu não tenho escolha, às vezes a gente está simplesmente dizendo, eu estou escolhendo, eu estou decidindo ser levado por isso. Sempre que a gente não faz boas escolhas, ou sempre que a gente, abre mão de fazer aquilo que é certo, a gente sempre tem uma história para contar. Posso te dar um conselho? Não acredite tanto nas suas histórias, não. A gente inventa elas para os outros, só que a gente vai acreditando nelas. Sabe aquela história do mente que nem sente? Todos nós aqui, me desculpe, na lata. Exemplo básico, simples e sem ferir ninguém. Você sabe, o médico já falou, que se você não começar a cuidar da sua saúde, comer menos doce, fazer algum exercício, nem que seja pilates, daqui a pouco você tem um treco. E toda terça-feira você tem uma história triste, incrível para contar de por que você não fez isso nessa segunda-feira. Não, eu tenho que me cuidar, o médico falou que eu vou dar trabalho para os outros, que eu vou ficar todo torto e não vou morrer. Que ainda tem essa, E ainda vou dar trabalho para os outros, eu tenho que melhorar, domingo, amanhã é segunda, vou... Aí chega amanhã, você já acorda todo que nem o bicho preguiça, E aí chega na hora do almoço, já estou estressado. Tenho que comer uma bomba de chocolate, que é o meu desestressador, E aí chega na terça-feira, eu pergunto, você não falou que ia começar a fazer o exercício? Ai, você não sabe. Ai, olha, a minha vida é muito corrida, e eu fico muito nervoso, e eu tenho, o açúcar é que me dá paz,
e não sei o que lá. Pronto, você contou a sua triste história só para me convencer de que você não tinha escolha. Tire isso do âmbito do açúcar e do exercício e do ficar torto, que você não vai ficar para sempre, né? Um dia a gente morre. Jogue isso para os seus pecados, para as escolhas mal feitas que fazem a gente arrastar a corrente meses e anos da vida da gente e que às vezes precisam ser revistas, mudadas, mas a gente acaba dizendo, como alguns pensaram de Marta hoje, ela não teve escolha. Teve sim. Eu também tenho e você também tem. No fundo, a gente não está falando mais de doce e de exercício. A gente todo o tempo tem que escolher. Eu ando em comunhão com Deus, eu vou me sintonizar com Deus, ou eu vou ser arrastado pelas 1000 coisas que me acontecem e elas é que vão moldar a minha vida. Marta tinha uma escolha. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria escolheu encher-se com a palavra de Jesus. E o que vem para dentro da gente, os outros não tiram. A escolha de Maria foi essa. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, aprender dele. E a palavra de Jesus foi entrando na alma dela. E o que você carrega na alma, a agitação da vida, os outros, a complicação dos outros, não rouba de você. Marta estava fazendo. A impressão que eu tenho é de uma pessoa que está se esvaziando. Em algum momento, ela ia ter aquela sensação estranha, horrível, de estar oca, vazia. E quando essa sensação chega, o que vem depois para preenchê-la é angústia. Pergunta que eu faço a você: você tem se preenchido com aquilo que vem do Senhor? Quando o Senhor visita a sua vida, e Ele visita a gente de 1000 maneiras, você percebe isso, você dá lugar a Ele, você acolhe o que Ele te ensina, o que Ele te mostra, o bem que Ele te faz? Ou será que você nem percebe mais que Ele está perto? Quando Ele visita a sua vida, você não consegue nem reconhecê-lo, e você ligou um piloto automático de agitação e complicação de vida, e tem a impressão de que o tempo inteiro você está dando, se esvaziando. Isso vai dar em quê, gente? Isso não vai dar em coisa boa. Aprender a reconhecer a visita do Senhor, acolhê-la, curti-la, aprender com Ele, se deixar preencher por Ele. Isso não significa nada de tão complicado, mas pequenas coisas que a gente deve escolher para manter a nossa sintonia com Deus. Eu falo tanto, vocês acham que é brincadeira, mas não é não. Você já viu, eu não sei como é que está agora, porque de repente a gente está no inverno, o tempo muda. Como é que o céu estava lindo de manhã? Azulzinho. Você levantou a cabeça para olhar para cima, ou já começou o dia brigando com a vida. Eu conheço uma pessoa que morava aqui no Rio, em Ipanema, e está morando agora em Roma. E ela falava: padre, eu morava em Ipanema, eu ia trabalhar todo dia, ao invés de ir pela praia, porque eu podia ir pela praia, eu ia por dentro, no meio do asfalto, no meio da fumaça, e eu ia olhando para o chão, e eu ia com raiva, porque o meu trabalho era complicado, e eu voltava com mais raiva ainda para casa. Eu agora estou morando aqui em Roma, aqui é bonito, né? Mas não tem a praia de Ipanema, né? Falei: pois é, você tinha, mas você escolheu ir por dentro, no meio do asfalto, e trilhando um caminhozinho de raiva ainda por cima, né? De repente, se você fosse pela praia, você ia trilhar um caminhozinho mais de gratidão. Apesar de tudo, uau, estou na praia de Ipanema. Irmãos, coisas pequenas, sabe? Porque quando uma pessoa olha para o céu, a não ser que ela seja muito tapada ou muito descrente, ela olha para o céu, não tem como não lembrar de Deus. Caramba, Deus é muito lindo.
como é que ele pintou esse azul tão bonito, né? Sabe, coisas pequenas. E de repente chega alguém na sua vida, no seu dia, e você percebe que é uma visita de Deus. O pessoal que tem, que aqui, poucos, né, pelas idades assim, uma pessoa que tem neto, neta, né? Gente, neto chegando em casa é uma visita de Deus. Eles são umas figuras. Você escuta umas coisas, você aprende com eles, né? Traz vida. A gente vê aquela coisinha pequena chegando, aquilo traz vida para a gente. De alguma maneira, se tem vida chegando, é porque a mão de Deus está passando ali. Você tem se enchido de quê? Para poder ter algo para oferecer para os outros, né? Porque se você só se esvazia, chega uma hora em que não vai sobrar nada, né? Você está se preenchendo com o quê? Sabe, pensar nessas visitas de Deus não é pensar em coisas complicadas ou só quando você vem à igreja, mas de alguma maneira é se deixar surpreender por Ele nas mil coisas do dia, onde de alguma maneira Ele está mostrando, estou aqui, hein? Estou aqui perto, estou com você. A maneira como Jesus falou com Marta, algumas pessoas acham que era uma bronca, né? Marta, Marta. Eu acho que foi mais um, calma aí, né? Mas ele chamou a atenção. Jesus sabia que não era uma coisa de momento, era um jeito dela. A maneira como Jesus falou tem um detalhe que passa despercebido para a gente. Jesus disse assim, você anda preocupada e agitada por muitas coisas. Onde está a tradução na folhinha preocupada? A palavra grega que está por trás dessa palavra portuguesa, preocupada, é uma palavrinha que se você traduzir para o português de outras maneiras, poderia ser traduzida por ausente. Quando eu descobri isso, eu achei muito legal. Então, Jesus poderia ter dito assim, Marta, Marta, você anda ausente e envolvida por tantas coisas, agitada por tantas coisas, ausente. Eu não sei se no tempo de Jesus já tinham inventado a palavra ansiedade, ansiosa, mas se não tinham, eu acho que a palavra ausente era a melhor que tinha naquela época para falar de alguém que a gente hoje chama de ansioso. Porque a pessoa ansiosa, do jeito de Marta, ela está sempre ausente. Ela nunca está no aqui e no agora, onde Deus visita a gente. Ela está sempre em outro lugar ou em outro dia. Então, há pessoas ansiosas que vêm à missa, aí você vê elas aqui de corpo presente, né? E pensa, fulano está na igreja. Está não. Hoje é domingo, igreja, fulano está na quarta-feira na fila do banco. A cabeça dele está lá. O coração dele está lá, a preocupação dele está lá, a agitação dele está lá. Ou então, de repente, veio a missa e você pensa, fulana está na igreja. Está não, ela está olhando a hora, essa hora meu filho está fazendo não sei o quê, meu filho vai fazer... Ela não está aqui, ela não está aqui buscando a Deus para compreender o que Ele quer dela, ela está quase que vivendo a vida do filho que está lá, onde ela não pode ir agora, onde ela não consegue chegar. Ansiedade tem muito a ver com isso, né? Viver ausente. Deus está sempre aqui e agora com a gente, mas o ansioso está com a cabeça e o coração no dia de depois de amanhã. E pode ser que algumas soluções que eu preciso para depois de amanhã, eu ainda não tenha nas minhas mãos. E aí o ansioso fica tenso com isso. E ele esquece que Deus que está aqui e agora com a gente, vai estar com a gente também aqui e agora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Antecipar males, gente, não resolve os males. Ao contrário, a gente antecipa coisas que inclusive a gente não sabe nem se vão acontecer. Ansiedade. Me parece que a dona Marta tinha um pezinho nisso. E Jesus não queria que ela fosse engolida por essas coisas. Marta, você anda agitada com coisa demais. Sua agitação não faz a obra de Deus. Sua agitação agita quem está em volta de você não está percebendo isso? Sua agitação não deixa você viver em paz o dia de hoje.
Você anda ausente por tantas coisas. Eu estou aqui, Marta, Jesus, e você não consegue tirar um tempinho para estar comigo, achando que está fazendo coisas para mim, mas não consegue estar comigo. Marta, Maria escolheu a boa parte. E você está escolhendo o quê, Marta? Você sabe por que você está agindo assim? Você sabe qual é o propósito da sua correria? Você tem clareza de que você está fazendo uma escolha? Ou você acha que, não, eu não tenho escolha, e vamos embora? Marta, Maria está se enchendo. E daqui a pouco ela vai ter o que oferecer para outros. Você só se esvazia, só se esvazia, só se esvazia. Onde é que você quer chegar com isso? Eu sei que os fãs de Marta vão dizer, mas se eu não fizer, e eu imagino que alguns de nós aqui que estão com a vida bem apertada mesmo, só que justamente por isso a gente não pode perder a nossa conexão com Deus. Não é um luxo para quem tem tempo, é uma necessidade para quem tem muito a fazer. Se eu me desconecto dele, se eu nunca tenho tempo para estar um pouquinho com ele, se eu deixo que a minha ansiedade e a minha preocupação me roubem das mãos dele hoje, se eu não volto para ele de vez em quando, se eu não trago de volta a minha atenção para ele, esse tanto de coisas que eu tenho que fazer vai acabar me engolindo. Ou então eu vou ter essa impressão de estar sendo esvaziado, e em algum momento, azedo, amargo, eu vou cobrar isso dos outros, eu vou jogar essa culpa nos outros, porque quando a gente se sente esvaziado, não tem jeito, em algum momento a gente vai jogar essa mágoa para cima de alguém. Eu preciso lembrar por que eu estou fazendo, vale a pena eu estar fazendo, sou eu que tenho que estar fazendo isso, eu estou fazendo sozinho ou com a ajuda de Deus. Marta é o tipo de pessoa legal que quer fazer tudo sozinha e esquece que tem perto o Senhor. Será que eu estou tentando fazer tudo com as minhas mãos? Será que eu não preciso aprender a contar mais com Deus, confiar mais nele nessa história? Será que eu de verdade acredito que está valendo a pena? Se eu acredito, eu vou ficar bem com o que eu estou fazendo. Se não, se nem eu estou acreditando no que eu estou fazendo, imagina os outros. Né? Imagina os outros. Irmãos, eu acho que essa dona Marta e essa dona Maria tem muita coisa para ensinar para a gente, muita coisa legal. Só queria chamar a sua atenção para um detalhezinho que, se passar despercebido, a gente perde um tesouro das leituras da missa de hoje. A gente falou no início que a primeira leitura falava de uma pessoa que tinha sido visitada por Deus, Abraão. Foi visitado por Deus na figura de 3 homens que se aproximaram para anunciar o nascimento do seu filho Isaque. A gente falou que no Evangelho, Marta e Maria foram visitadas na sua casa por Jesus, que estava indo para Jerusalém. E a gente falou como a gente deve aprender com essas histórias a respeito do modo como a gente está respondendo às visitas de Deus na nossa vida. Eu estou sensível para a visita dele, para a presença dele, mas tem um detalhe na leitura da carta aos Colossenses que a gente fez hoje, que diz que eu e você recebemos mais do que Abraão e mais do que Marta e Maria. Porque no finalzinho da leitura, São Paulo diz assim: Deus me deu a vocação de ensinar para vocês qual é o grande mistério da nossa vida. E o grande mistério da nossa vida é a presença de Cristo em nós, a esperança da glória que vai vir. São Paulo não fala de uma visita de Jesus. Ele fala que o grande mistério que explica a nossa vida é a presença de Jesus Cristo em nós. Você não é só visitado pelo Senhor de vez em quando, Ele vive dentro de você de maneira estável. Ele habita em você. Irmãos, para um cristão, ser sensível à presença de Jesus não é algo só de vez em quando. Há momentos que chamam mais a atenção da gente.
Há momentos em que ele dá sinais que dão um cliquezinho na gente. Opa, ó, é o Senhor mostrando que está aqui. Mas um cristão, ele não deveria perder de vista o que São Paulo está dizendo. Agora Jesus Cristo vive em mim. Mais do que na casa de Marta e Maria, ele vive aqui dentro. A presença dele está em mim. Eu tenho sido sensível à presença dele. Eu tenho feito as minhas coisas com ele, ou eu tenho feito a revelia dele, tentando fazer tudo com as minhas forças, que são tão poucas. Eu tenho feito as minhas escolhas ouvindo a voz dele, ou tenho sido arrastado pelas cobranças, pela agitação do mundo. Jesus Cristo agora mora aqui, e ser sensível à presença dele, agora é uma necessidade da gente para todo dia. Se eu me perco da presença dele, eu perco do que eu tenho de mais precioso aqui dentro. Se eu me encontro com a presença dele, se eu estou atento à presença dele, eu vou fazer as minhas melhores escolhas, eu vou colocar um ritmo de paz na minha vida, eu não vou perder aquilo que é o único necessário. Uma coisa só é necessária. A gente acha que precisa de tanta coisa, né? Mas uma só, disse Jesus, a única que não pode faltar, porque se essa falta, a gente não tem mais vida dentro, nossa comunhão com ele. Isso, se a gente alimenta com a sua palavra, com a oração, nada no mundo arranca da gente. Podem arrancar todo o resto, o que a gente carrega dentro, ninguém tira. Que a gente possa, ao longo dessa semana que está começando hoje, ser um pouquinho mais sensível à presença de Jesus. Existem momentos em que parece que ele está puxando o freio da gente, viu? Coisas pequenas, a gente vive apressado e de repente acontece algo e a gente tem que dar uma freadinha. Ao invés de ficar com raiva, meu Deus do céu, quando a gente está com pressa aí é que a coisa atrasa mesmo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pensa assim, vai que não é Jesus me dizendo, Marta, Marta. Vai que não é Jesus me alertando que eu estou ausente, ansioso, preocupado, agitado por águas que estão vindo de fora e que se eu deixar, daqui a pouco vão estar criando uma tormenta aqui dentro. Quem sabe não é Jesus querendo me aprumar um pouquinho de novo, para que eu possa fazer escolhas melhores e não ficar dizendo para mim mesmo, eu não tenho escolha, fazer escolhas melhores. Que essa semana a gente possa ter um coração mais sintonizado com o do Senhor, de tal maneira que a gente perceba a presença dele pondo em ordem a nossa vida. Jesus estava preocupado com Marta, não foi para dar uma bronca nela, foi preocupação de amigo, porque ele sabia que a alma dela já estava se consumindo em agitação. Eu tenho certeza que Jesus também se preocupa com a gente, e ele não quer a nossa alma consumida, como que vazia, por estar sendo arrastada por mil coisas. Ele quer a nossa alma íntegra, inteira, serena na sua paz, para que a gente possa ser instrumento dele, que a gente possa ao longo dessa semana viver tudo isso, aprendendo com Jesus e sendo guardado pela palavra dele.